Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais importantes da nova internet, as carteiras Web3. Chegou a hora de entender de uma vez por todas o que elas são e, mais importante, como elas funcionam de verdade. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que tira o sono de muita gente. Imagina o seguinte: o aplicativo da sua carteira, puf, some do seu celular. E aí, seus ativos já era? Foram perdidos para sempre? Então, a resposta para alívio geral é um gigantesco não. Mas o mais importante não é só a resposta, é entender o porquê. E olha, quando você entende isso, você não entende só sobre carteiras. Você começa a entender a lógica por trás de toda a Web3. É exatamente esse porquê que nos leva direto para o maior mito, a maior confusão que existe sobre as carteiras Web3. Então, bora separar o que é mito do que é verdade. Olha só, o ponto-chave é esse aqui. A maioria das pessoas pensa que uma carteira de cripto é igual uma carteira de couro, né? Um lugar onde você guarda o dinheiro. Mas a verdade é que a carteira não guarda seus ativos. Ela guarda as chaves que dão acesso a eles. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. Para ficar bem claro, vamos usar uma analogia. Pensa na blockchain como se fosse um imenso cartório público digital, sabe? Onde tudo fica registrado à vista de todos. Seus ativos, na verdade, são como registros nesse cartório. E a sua carteira? Bom, a sua carteira é a chave única, a escritura, que prova que aquele registro específico é seu. Ou seja, os ativos nunca saem do cartório. Beleza, então se a carteira guarda as chaves, que chaves são essas? Vamos dar uma olhada mais de perto nelas, porque são o coração de tudo isso. Primeiro, a gente tem o que se chama de chave pública. Essa é fácil. Pensa nela como o número da sua conta do banco, ou seu endereço de e-mail. É o endereço que você pode e deve compartilhar com outras pessoas para poder receber ativos. É público, sem perigo nenhum. Agora, atenção total aqui, porque a gente chegou no ponto mais importante de todos. É a chamada frase secreta de recuperação, ou SRP, ou, como muita gente conhece, a seed phrase. Pensa nela como a chave mestra de um cofre. Ela não só abre a sua carteira, ela dá acesso e controle total a tudo que tem lá dentro. E não sou eu que estou dizendo, a documentação oficial de carteiras como a MetaMask deixa isso preto no branco. Quem tem a SRP tem controle total sobre os ativos. Ponto final. Ela é a prova máxima, a escritura definitiva de que aquilo é seu. E é por isso que a gente pode voltar lá para a nossa primeira pergunta. Perder o celular ou apagar o aplicativo não é o fim do mundo, porque os seus ativos não estavam no aplicativo, lembra? Eles estão na blockchain. Com a sua frase secreta de recuperação em mãos, você pode simplesmente baixar outro aplicativo de carteira em outro celular e restaurar o acesso a tudo. Ok, mas a história não para por aí. Uma carteira é muito mais do que só uma chave para acessar fundos. Na verdade, ela é a sua chave de entrada para toda a nova internet. Comece a pensar na sua carteira menos como uma conta de banco e mais como um passaporte digital. É uma forma de provar quem você é na internet sem precisar entregar todos os seus dados pessoais para um monte de empresas. E com esse passaporte, um mundo novo se abre. Você pode interagir com os aplicativos descentralizados, os DEPs, pode fazer login em sites sem usar e-mail e senha, pode provar que um item digital é seu de verdade, enfim. É a sua porta de entrada para participar de toda uma nova economia digital. Tá, legal. Mas e na prática, como é que se começa? Vamos passar aqui pelos passos conceituais para criar uma primeira carteira, usando como exemplo uma das mais conhecidas, a MetaMask. A MetaMask é super popular, muita gente começa por ela. Ela funciona tanto como uma extensão no seu navegador, quanto um aplicativo no celular. Basicamente, ela é a interface que te ajuda a gerenciar suas chaves e a conversar com os aplicativos da Web3. O processo em si é bem simples. Primeiro você baixa a carteira, mas só do site oficial ou da loja de aplicativos oficial, cuidado com cópias. Depois você clica em criar uma nova carteira e ela vai gerar suas chaves. Aí vem o passo mais importante de todos. Você vai anotar e guardar sua frase secreta de recuperação. Por fim, é só confirmar a frase e criar uma senha para o aplicativo que serve só para proteger o acesso no seu aparelho. Tudo isso se baseia num conceito fundamental chamado autocustódia. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Significa que você, e apenas você, tem o controle total das suas chaves. Não tem um gerente de banco, não tem uma empresa que possa congelar sua conta. O controle é todo seu. Só que, claro, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
E esse controle todo nos leva à regra de ouro da segurança na Web3. E a regra é clara, como dizem os próprios criadores da MetaMask. Guarde sua frase de recuperação num formato físico e offline. Ponto. Escreva num papel, guarde num cofre, o que for. E isso basicamente elimina o risco de alguém te hackear pela internet e roubar sua chave mestra. E só para não ter erro, vamos listar os lugares proibidos, onde você nunca, jamais deve guardar sua frase secreta. Na nuvem, tipo Google Drive, em gerenciadores de senha, em rascunho de e-mail, em notas no computador, em conversas de WhatsApp, basicamente em qualquer lugar que esteja conectado à internet. E nem preciso dizer, né? Nunca, nunca mesmo compartilhe essa frase com ninguém. O suporte da MetaMask nunca vai te pedir isso. Se alguém te pedir, é golpe. 100% de certeza. Esse é o seu segredo mais bem guardado. Tudo isso que a gente conversou fecha o ciclo e nos traz de volta para a ideia central, para a mudança de paradigma que a Web3 propõe. Pensa bem, num sistema tradicional, a responsabilidade é do banco, da instituição. Aqui na Web3, a autocustódia te devolve o poder, mas junto com o poder ela também te devolve a responsabilidade. Então, no final das contas, a pergunta mais interessante não é o que a carteira guarda, e sim que portas essa chave pode abrir. Entender que a carteira é a sua chave e não um cofre é o grande primeiro passo para a gente começar a explorar uma nova forma de ter identidade e autonomia na internet.